gente vê, né, sobre a gente olhar para dentro da gente, olhar para essa pandemia, do que pode trazer, para essas reflexões tão profundas. A Ana vai trazer um tema que hoje é uma, né, que hoje é uma questão, é são dúvidas e são incômodos de muitas pessoas, né? Então, com esse eu que a gente tem que lidar, com essa pandemia que a Glória trouxe excelentes reflexões, como que a gente pode lidar com essa nova rotina, né? Tá com você, Ana. Uma boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer todo mundo que eu convidei, que está participando, né? E eu espero contribuir junto com a fala das meninas, da Glorinha e da Janine. Então, assim, diante de tudo isso, dessa tempestade que a Janine trouxe muito bem colocado, que a gente está vivendo, eu, como psicóloga, mãe, esposa, trabalhadora, vim trazer algumas reflexões e algumas percepções do meu dia a dia e que eu acredito que seja parte do dia a dia da maioria das pessoas. Então, a gente se viu imposta aí a um isolamento, né, diante de uma nova rotina que se instaurou, e eu trouxe aqui para vocês, eu gostaria de mostrar uma imagem de Belo Horizonte antes da pandemia, num dia comum, e fazer um contraponto aí com a imagem que a gente vê nos dias atuais. Quando a gente olha para essa imagem, a gente tem a real percepção de como essa realidade foi transformada, né? E é importante a gente perceber que é uma realidade que não foi transformada só na cidade. O impacto ele aconteceu em todos os âmbitos. Foram as empresas, foram as escolas, foi a nossa casa que sofreu uma alteração da rotina. Então, o que a gente deve e pode aprender com tudo isso, né? Não existe uma receita pronta, e é por isso que a gente está trazendo contribuições e muito da nossa vivência para que a gente possa contribuir com as pessoas que estão aí do outro lado a ajudar nesse processo de transformação tão grande. Eu não sei se para vocês a percepção foi a mesma, mas para mim a percepção foi essa. Quando eu me deparei com toda essa situação e com todas essas mudanças, a sensação é de que todo aquele cenário que funcionava e que estava muito bem montadinho, muito engrenado, de repente começa a ter as suas peças saindo do lugar. E olhar para tudo isso gera, assim, muita incerteza, muita dúvida, e acaba sendo um momento em que a gente precisa refletir para tentar encontrar novas formas de remontar esse cenário. E uma coisa que a gente pode ter certeza é que esse cenário jamais vai ser o mesmo. Então, pode ser que muitas dessas peças a gente tenha que fazer alguns ajustes para que elas se encaixem novamente dentro do cenário que a gente vai ter pós-pandemia. Então, esse é um fato que a gente precisa ter certeza. A gente vai estar sempre em reconstrução, em redesenhos, seja de tarefas, de rotinas, seja de modelos de negócio, a gente vai estar sempre se reconstruindo. Uma coisa importante que eu gostaria de trazer aqui na fala das meninas, que foi sobre o julgamento, e aí a gente enfrenta uma transformação, como eu acabei de dizer, não só nas cidades, nas empresas, nas escolas, nos negócios, nos pequenos e grandes negócios, e a gente precisa trazer para a gente uma autorresponsabilidade, sim, porque com todo esse impacto que todos esses negócios sofreram, as entregas ainda não são as mesmas e nem serão as mesmas. Então, temos visto, temos ouvido muito
os pais questionarem muito sobre as escolas, e a gente precisa entender que nos dias atuais, muitas escolas ainda não estavam preparadas para enfrentar esse novo modelo de educação, e a gente precisa entender também que os profissionais não estavam preparados e que não vão se preparar do dia para a noite para poder oferecer para os nossos filhos a mesma educação, o mesmo conteúdo. Tudo está num processo de adaptação. Então, a gente precisa ter cautela, precisa ter compreensão e se autorresponsabilizar pela educação que é nossa, né? Os filhos são nossos e a gente precisa assumir esse compromisso. E aí eu vou trazer um pouquinho daqueles pontos que eu entendo que tiveram grandes impactos, né? Para mim, na minha opinião, os que sofreram maior impacto, o trabalho e, consequentemente, a vida financeira, o estudo dos filhos, né, as relações familiares. Então, a Glorinha falou, a Janine falou das relações de consumo que vão alterar, mas aí veio a Glorinha e trouxe que as relações familiares também vão sofrer uma alteração, e isso é fato. Não estávamos acostumados a conviver com os nossos familiares numa intensidade dessa. Glorinha trouxe aí o dado da China dos divórcios, e eu tenho ouvido de algumas pessoas, em alguns grupos, que sair dessa pandemia casado vai ser o grande troféu, assim, a grande conquista, porque tem sido uma experiência muito única para cada casal, né? A interação com as pessoas também tem sofrido e vai sofrer ainda mais alterações e mudanças. As atividades domésticas, então a gente tem visto, nos dias atuais, os homens eles já participam, né, e precisam participar mesmo do dia a dia, mas a gente tem inserido as crianças nessa rotina também, de acordo com aquilo que elas conseguem fazer. O autocuidado, que tanto foi dito aí pela Janine e pela Glorinha, as atividades físicas sendo realizadas em casa, e aí a gente vai fazer conforme a gente consegue, com os aparelhos que a gente tiver, e os aparelhos são a cadeira, o degrau da escada, né? São esses, é o que a gente tem dentro do nosso contexto, que vai acabar virando uma forma da gente se cuidar. Não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Então, as meninas trouxeram a importância de olhar para si, de cuidar do eu, de meditar. E aí, gente, assim, não tem uma receita pronta. Tem pessoas que gostam de meditar, outras não. Outras preferem ouvir uma música, outras preferem dançar. E aí, não importa o que cada um encontrar para poder se restabelecer e se restaurar no sentido de manter uma saúde física e mental e emocional. A gente precisa estar preparado para poder atuar com toda a força logo que a gente puder voltar a sair, a ter o ir e vir sob o nosso controle de novo. As formas de lazer, elas também tiveram de ser reinventadas. Então, a gente tem visto aí muitos artistas internacionais, nacionais, populares, fazendo as lives e promovendo uma interação também dentro das famílias, e tem sido bastante legal. Sessão de cinema em casa, tudo isso vem acontecendo de uma forma muito rica. Mas a gente também precisa apresentar aí outras questões, né, que vão surgindo ao longo desse convívio. Eu gostaria que alguém aí que está com a gente agora, nesse momento, se manifestasse, assim, quem é que tinha um escritório preparado, tão arrumadinho, ou um ambiente já pronto para ser utilizado como home office? Aqui na minha casa a coisa não fluiu assim. A gente teve que adaptar mesmo, usar móveis e espaços da casa que não eram para esse fim, para poder trabalhar, estudar.
E mais, dividir com as outras pessoas, como a imagem vai mostrar aí para vocês. Dividir com o marido, dividir com o filho. E aí, podem ver aí na próxima imagem, Renata. Bem nesse estilo, gente. Filho fazendo para casa, tendo aula, atividade remota, a mãe trabalhando num canto, o pai trabalhando no outro, e as coisas precisam fluir, as coisas precisam continuar. Eu lembro do meu filho falando assim, olha, numa atividade de escola, olha, a minha mãe disse que aqui em casa vai funcionar como a escola. Então, o horário de aula é horário de aula, ele vai ter que funcionar conforme acontecia antes. Não vai ser igual, mas ele precisa manter a rotina. E é isso que a gente vem tentando fazer. Aí, como eu mencionei, né, o relacionamento, ele acontece de uma forma muito mais intensa, então, por si só, essa situação de não poder sair, de ter que ficar em casa, de ter que trabalhar em home office, ela já gera um estresse que pode acabar alterando o comportamento das pessoas que convivem com a gente. A gente precisa ter respirar um pouco mais, contar até bem mais de 10, porque senão a gente acaba entrando em conflito. A gente precisa renegociar e replanejar todas as programações que nós tínhamos, financeiras ou não, de estudo, de lazer, de passeio. Então, se a gente pensar que lá no início do ano a gente faz aquele planejamento para 2020, e aí? Como é que ficou agora? Quais os impactos que esse planejamento sofreu, né? Então, a gente fica tendo o tempo todo que rever. E pode ser que o planejamento que a gente fez agora tenha que ser alterado daqui 15 dias ou daqui uma semana. Então, eu tinha um planejamento na semana passada que, logo no início da semana, eu precisei reajustar. São muitas as mudanças que estão acontecendo. E aí, mais uma vez, eu volto para a questão da empatia e do não julgamento. A Renata mencionou que, às vezes, a gente tenta colocar a culpa no presidente, no governador, no prefeito, na empresa, não sei onde, na escola e tudo mais. E a gente precisa entender que, assim como eu ouvi hoje o prefeito Calil falando, estamos no enfrentamento, mas em relação a apenas um inimigo. Só temos um adversário. E que todas as ações que todas as pessoas estão fazendo, elas são em prol de um todo. Então, precisamos parar para refletir em relação a um bem maior. E é isso que a gente vem buscando. Vai agradar todo mundo ou não vai? Vai atender todas as expectativas? Também não. Mas é isso que a gente vem buscando fazer. Então, a gente vai se adaptar o tempo inteiro. É importante, Ana, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, que esse mundo faz com que a gente tenha que ter essa capacidade de se adaptar a todo momento. É algo muito novo para todo mundo, né? Algo que não foi previsto. Então a gente vê várias pessoas abrindo mão de algumas coisas em prol de outras, né? Revendo os valores, se planejando de uma forma diferente, trabalhando as suas relações de uma forma diferente, e que isso possa trazer um aprendizado para todos nós. Né? A gente não precisa ficar só reclamando desse momento, mas aproveitar esse momento de uma forma única. Né? Eu estava ouvindo hoje também uma reportagem que falava o seguinte, olha, isso tudo vai ficar na história, isso vai estar nos livros de história. Né? E a gente vai passar por isso, porque daqui a pouco isso passa. A nossa realidade não vai ser igual à realidade de 2 meses atrás, vai ser uma nova realidade, com as pessoas pensando, agindo, se comportando de uma forma diferente. E nesse momento a gente tá junto, né? A gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar reflexões, isso traz uma força muito grande para todos nós que estamos aqui participando ao vivo, né, desse bate-papo. Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês por essa contribuição. E é um momento, Renata, em que a gente diz que o mundo realmente não será mais o mesmo. Como a gente já disse, as relações vão mudar, as relações de consumo vão mudar, as formas de consumo vão mudar, então é preciso pensar
Que cliente eu vou encontrar depois do coronavírus, depois do Covid-19? Que aluno eu vou encontrar? Que colaborador eu vou ter? Que empresa vai ser a minha? Que empresa eu quero que a minha empresa seja? Então, é um momento da gente perceber que o mundo não vai voltar a ser o que era. E que a gente precisa ter um novo comportamento. Então, é uma quebra mesmo de preconceitos comportamentais, de formas de comportamento que nós tínhamos e que a gente vai precisar, de uma hora para outra, assumir e seguir em frente. A realidade vai ser, mudanças vão acontecer o tempo inteiro e a gente vai precisar se adaptar a elas cada vez mais rápido. Então, aqui a gente tem um retrato, né, de toda essa realidade, as pessoas cuidando da casa conjunto, realizando as atividades físicas em casa, se interagindo muito com as pessoas por vídeo, né? Era uma coisa que não sei se todo mundo utilizava para fazer as chamadas, mas a gente via muito os áudios, as mensagens de texto e pelo WhatsApp. Mas hoje em dia o vídeo ele tem sido uma chamada muito forte. Muito porque olhar, ver a pessoa que você não pode tocar, traz para a gente esse alento. Então, é como se a gente tem visto aí os abraços virtuais, é como se quando a gente visse as pessoas, a gente pudesse senti-las. Então, o uso das redes para isso tem sido muito mais intenso, né? Eu mencionei também um pouco sobre as brincadeiras. Então, brincadeiras que às vezes a gente fazia quando era criança, elas estão de volta aí porque os pais estão convivendo com os filhos. E aí eles estão trazendo aquilo que eles faziam. Então, já pintamos, já fizemos reforma, já mexemos na horta, já fizemos um tanto de coisa. E é isso que a gente vai fazendo para buscar se manter saudável ao longo desse processo. E um ponto que é extremamente importante é o do descanso. Na nossa rotina tão tumultuada, a gente não parava para descansar. E hoje, com o estresse crescendo, a gente precisa parar e descansar. A gente precisa entender que o ócio, em algum momento, ele é fundamental para que a gente possa retomar essa energia e se reconstruir, se refazer para o dia seguinte. Então, o lema aqui tem sido viver um dia de cada vez, porque as coisas têm mudado e têm mudado muito rapidamente. O tempo tão mencionado aí pela Renata, mencionado pela Glorinha, é algo que a gente precisa ter sabedoria para poder aproveitar. E aproveitar para fazer coisas que a gente, até pouco tempo, lamentava que não tinha tempo para fazer. Então, agora é hora de pôr aquela leitura em dia, assistir a série que mais gosta, fazer aquela brincadeira com seu filho, aquele programa em família que você tanto queria fazer e não tinha oportunidade. Quantas pessoas, quantos de nós aqui que somos pais e mães, não pedimos em algum momento um pouquinho mais de tempo para a gente poder aproveitar com os nossos filhos? Para poder aproveitar e curtir a educação deles. Agora é o momento da gente fazer isso. Eu ouvi ontem de um colega da faculdade, ele falou, eu estou aprendendo, acredito que esse momento tenha vindo para me ensinar a ser pai, porque ele está passando tanto tempo com o filho que isso para ele é novo. Então, eu acredito que a gente, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios, a gente vai sair muito mais fortalecido e com muitos aprendizados. Então, essa reflexão que eu queria deixar, e eu quero agradecer a todo mundo e desejar aí, né? Já estou no 26º dia de isolamento, eu tive que antecipar por causa do fechamento das escolas, mas eu já estou aí no meu 26º dia. E olha que bacana, né? Deixa eu te ler alguns recadinhos aqui para vocês, né? A Érica está falando que a gente pode aprender muito, né, com essas lições.
O Nereu falou o seguinte, que explicou muito bem essa nossa realidade, que a gente precisa refletir, mudar os nossos comportamentos, atitudes. O Gleison falou que as nossas relações não serão as mesmas após a pandemia, e realmente não será muito, né, não serão as mesmas, serão diferentes, e eu acredito que serão melhores. Né? A Paula está falando, né, que o mundo será outro após a pandemia, será uma reconstrução de uma grande transformação, e que vai acelerar muito o mundo digital e vai ajudar a quebrar resistência e quebrar crenças e valores, muitas vezes, que estavam enraizados, que não deixavam a gente seguir. Né? Então, a gente está recebendo aqui, né, parabéns aqui pelas colocações. Então, Ana, muito obrigado. Eu acho que com essa fala da Ana, né, a gente consegue fechar uma linha de raciocínio para essa primeira noite do Talk, né, essa raciocínio do que a gente, como que a gente pode fazer em vista de toda essa crise, dessa pandemia, de uma forma positiva, olhando para frente, vivendo um dia de cada vez, fazendo o melhor que a gente pode fazer e principalmente acreditando que no final de tudo isso tudo vai passar e que no final de tudo isso nós seremos ainda mais fortes e seremos ainda melhores pessoas e melhores profissionais. Então eu queria agradecer, né, a cada um de vocês que está aqui, que contribuiu, o pessoal que está lá no YouTube, né, que está compartilhando, que está fazendo comentários. Pessoal, muito obrigada. Né? Se alguém tem alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer aí nesse momento, quer fazer alguma colocação. Eu vou abrir aí 5 minutinhos para que a gente possa compartilhar. Então, quem quiser falar, pode abrir o microfone para poder fazer uma colocação. Eu gostaria. Por favor, Silvia. Eu gostaria de perguntar para as meninas qual o maior aprendizado que elas estão tendo com esse momento que nós estamos vivendo. Cada uma delas, porque cada uma trouxe um viés, né? Então, Sim. Diante desse viés, diante do olhar específico de cada uma, eu gostaria de saber o que elas estão aprendendo com esse momento. Então vamos por ordem. Janine, o que você está mais aprendendo com esse momento? Em seguida, Glorinha e Ana. Pode ser assim? Ótima pergunta, Silvia. Perfeito. Silvia, obrigada pela oportunidade de poder falar mais um pouquinho. Eu aprendi que realmente o movimento que eu estava lidando na minha vida, de me autoconhecer, de trazer esse eu, de trazer à tona a Janine em essência, que ele realmente foi importante, que realmente ele fez sentido. Eu não tenho tido problema nenhum com esse período que a gente está vivendo, eu tenho olhado ele com muita gratidão, porque eu sei que é um aprendizado muito grande. Perfeito? Maravilha. Meninas. Glorinha, o que você tem aprendido aí com esse momento? Eu aprendi, foi um aprendizado de superação, porque também, como eu falei na minha apresentação, a gente tem que se perguntar o que a gente precisa mudar. Eu acho que hoje eu dei um grande passo, porque eu nunca tive coragem de me expor na internet, como eu estou fazendo agora. E isso é um grande aprendizado para mim. Eu estou muito satisfeita, muito feliz comigo. E perceber que as pessoas... que eu pude dizer algo, realmente trouxe algo para as pessoas. Isso é o meu propósito na vida. Eu estou muito feliz e o aprendizado foi total, arriscar sempre. Muito bem. E Ana? Obrigada, Vitor. E Ana? Eu acho que o maior aprendizado aqui para mim tem sido aceitar que a gente não controla nada e que a gente precisa estar disposto a se reinventar, a se adaptar o tempo inteiro. Então, eu sou uma pessoa que gosta de controle, que gosta de ter as coisas acontecendo bem ao meu modo, e aí vem tudo isso e desfaz o meu quebra-cabeças. E aí eu preciso, com sabedoria e com serenidade, me mantendo
saudável emocionalmente, reconstruir, remontar e readaptar a esse novo cenário que a gente, cada um vai construir o seu. Muito bem. Pessoal, muito bem, né? Excelente pergunta, excelentes reflexões finais. A gente está cumprindo aí 2 minutos para a gente encerrar o nosso horário proposto para esse bate-papo, né? Então, eu queria umas palmas para vocês, né? Isso. Eu sei que, assim, que quando a gente pensou, né, nesse movimento e a gente, né, e a gente faz parte de um grupo que a gente vem discutindo muitas coisas, e que eu falei, não, vamos cada uma falar de alguma coisa, de trazer um tema legal para reflexão. A gente sabe que tinha muita dúvida, né? São novas experiências, e a gente vê que a gente é capaz de fazer. A gente sabe que a gente teve, né, teve som, teve negócio que saiu, mas isso faz parte do ao vivo, isso faz parte das nossas imperfeições, né? Faz parte de quem nós somos, e assumir isso é de uma forma muito positiva. Então eu queria, assim, né, agradecer todos vocês aí que compraram essa ideia do Talk do Bem, trazendo, né, pequenas pílulas de conhecimento. Deixo aí também os meus contatos, né? A gente vai estar conectado, a gente está fazendo muitos movimentos voltados para essa parte do desenvolvimento. Então, quem está aqui assistindo, quem está lá no YouTube, peço que se junte a nós aí nesse compartilhamento de informações, que eu sei que, né, compartilhando, discutindo, trazendo ideias, a gente une forças e a gente lida melhor com tudo isso. Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês, valeu demais, foi uma ótima experiência, não foi, Janine, Glória e Ana? Foi sim. Não foi uma ótima experiência? Né? Não é um sentimento gostoso, assim, né? A gente estava um pouco apreensivo de como é que ia ser, como é que a coisa ia rolar, mas olha como é gostoso a gente poder compartilhar, a gente ouvir essas mensagens de carinho que estão aqui. Então, pessoal, galera que está aqui, estava aqui no Zoom, muito obrigada pelas palavras de carinho. A gente está recebendo muitos parabéns, obrigado, foi muito importante. Desejo aí uma noite abençoada para cada um de vocês. E amanhã a gente tem outro bate-papo desse, né, com mais 3 estrelas, onde a gente vai falar de assuntos muito importantes, assuntos práticos. Então, amanhã estaremos juntos. Eu vou estar falando de como a gente pode liderar a nós mesmos nesse momento. A gente vai ter a Fernanda, a gente vai ter a Silvia também falando de assuntos práticos da nossa vida profissional e pessoal. Então, vai ser muito bacana estar com vocês aqui. Fernanda, se estiver aí, faz uma chamada para o seu tema amanhã. Silvia, faz uma chamada para o seu tema amanhã. E a gente finaliza aqui com muita gratidão para cada um de vocês. Olá, pessoal, boa noite. Amanhã eu vou estar falando um pouquinho de como que a gente vai, né, a partir desse novo cenário, criar novas oportunidades. Como a Glorinha falou muito bem, a Ana e a Janine, a gente precisa se reinventar. Agora é momento da gente se preparar para o novo, e a gente vai usar todo esse conhecimento que as meninas fizeram hoje, né, trouxeram para a gente, da autopercepção, dessa autorreflexão, o que eu quero para a minha vida, o que é importante, quais oportunidades que eu quero construir a partir desse momento. E a gente vai trabalhar um pouquinho desse novo cenário e como que a gente pode sair dele mais fortalecido com essa autorresponsabilidade de trazer esse momento para a gente, né? Porque a gente só vai sair melhor se a gente se dispor para isso, né? Então, amanhã eu vou estar falando um pouquinho disso, como que a gente vai criar essas novas oportunidades a partir desse novo cenário. Muito bem. E você, Silvia? Fala um pouquinho, dá um gostinho do seu tema. Então, amanhã eu vou falar sobre atitude e oportunidades em momentos de crise. Então, nesse momento, é importante que a gente se coloque em movimento e que a gente se prepare para o futuro que a gente nem sabe qual é. Então, amanhã vocês vão saber as dicas para poder efetivamente lidar com esse momento, que atitudes a gente precisa ter, como que a gente precisa se preparar para que quando isso passar, a gente possa estar preparado e sendo uma pessoa melhor. Então, é isso. Muito bem. Pessoal, então, uma boa noite a todos, né? Vamos dar um tchauzinho aí, geral para todo mundo. Muito obrigada aí, né, pela noite, pelo compartilhamento, pela entrega, pela paciência, pelo entendimento de tudo isso. E nos vemos amanhã com esses temas aí que vão ser muito pertinentes para tudo isso que a gente está vivendo. Um grande beijo, uma excelente noite para todos. Beijo, gente. Obrigada. Valeu. Valeu.